Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao webinar SAG sobre as novas tabelas de IRS. Se puderem só comentar no chat se estão a ouvir bem, se estão a ver o meu ecrã, se está tudo ok, agradeço. Obrigado. Como eu estava a dizer, agradeço a todos a comparência neste webinar. Espero que seja bastante útil aquilo que vamos tratar hoje. Passando às apresentações, o meu nome é Jorge Souza, sou do suporte técnico da SAG. Muitos de vocês com certeza já interagiram comigo de alguma forma. E o objetivo hoje é explicar um bocadinho o impacto que esta alteração de IRS tem nas aplicações de salários e também no processamento, especialmente dos meses de agosto e setembro, porque há uma redução muito grande do IRS. Passando então àquilo que nos trouxe cá. No passado dia 22 de julho, houve uma publicação da chamada Lei 55A de 2025. O que esta lei altera, sucintamente, são os escalões de IRS anuais, aqueles escalões que no ano seguinte, quando apresentamos o modelo 3 com a globalidade dos nossos rendimentos, vemos em que escalão é que nos encontramos e depois, consoante o escalão em que estamos, vamos ser tributados a uma determinada taxa de IRS. Pronto, e aquilo que o decreto-lei, a Lei 55A 25 fez, e mais ou menos isto, foi alterar estes escalões de IRS, acrescentando aqui alguns escalões no meio dos que já existiam. Seguindo esta alteração, o nosso governo decidiu fazer alterações ao nível das retenções mensais de IRS, de forma a ajustar aquelas retenções que vamos fazendo todos os meses aos novos escalões determinados pela Lei 55A. E então foram aprovadas por despacho 8464 as novas tabelas de IRS. E aqui vai acontecer de forma similar ao que aconteceu em 2024, se estão recordados. Portanto, haverá aqui um período de transição, que neste caso abrangerá os meses de agosto e setembro, em que o objetivo é recuperar aquilo que foi descontado a mais entre janeiro e julho, e portanto em agosto e em setembro haverá uma redução bastante grande no valor de IRS retido para cada funcionário, e depois, a partir de outubro, e em outubro, novembro e dezembro, teremos novas tabelas de IRS que serão um bocadinho inferiores às tabelas que existiam anteriormente e que, dessa forma, o desconto de IRS em em outubro, novembro e dezembro será ligeiramente inferior àquilo que foi até julho. Portanto, tivemos umas tabelas em vigor até ao mês de julho. Depois, em agosto e setembro, temos um grupo de tabelas aplicadas que reduzirá drasticamente o valor de IRS. E depois, a partir de outubro, teremos tabelas de IRS novas, mais parecidas com as que existiam entre janeiro e julho,
ligeiramente inferiores em poucos pontos percentuais. E, portanto, é exemplo do que aconteceu ano passado. Vamos ter 2 meses em que o IRS vai ser bastante inferior e depois retomará nos restantes meses o valor normal, digamos assim, mas um bocadinho abaixo do que foi no início do ano. Em 24 tivemos esse acerto nos meses de setembro e outubro e este ano vamos ter este acerto agora em agosto e em setembro. O efeito prático disto são dois, fundamentalmente, que é os funcionários vão ter em agosto e em setembro um valor líquido transferido na sua conta, um valor de salário líquido bastante superior àqueles que teriam ou que tiveram entre janeiro e julho. Mas depois, em outubro, vai voltar a ter o mesmo valor de salário líquido que tinha no início do ano. Ou mais ou menos, mais uns trocos, digamos assim, do que tinha antes. E depois o outro impacto será no próximo ano, em 2026, quando os funcionários apresentarem a sua modelo 3, o que vai acontecer foi aquilo que já se começou a falar este ano, quando apresentamos a modelo 3 do IRS a partir de abril, que foi funcionários ou pessoas que estavam habituadas a receber um reembolso de IRS substancial, depararam-se com uma desagradável surpresa que foi ou esse reembolso é muito menor do que habitualmente era, ou então até este ano tiveram que fazer pagamento de IRS ao contrário dos anos anteriores. E, portanto, no próximo ano a situação vai ser idêntica. Dado este acerto que vai ser feito agora em agosto e em setembro, vai haver uma diminuição bastante grande dos reembolsos normais de IRS, ou então aqueles sujeitos passivos que estavam habituados a receber algum reembolso poderão ter que pagar. Pronto, e é isso que eu gostava de vos alertar e que vocês também alertassem os vossos clientes para que mais tarde não haja uma surpresa desagradável. E alertar em dois sentidos. Primeiro, a exceção de retenção de IRS vai ser apenas em agosto e em setembro. Em outubro não vai ser igual ao que vai ser agora em agosto e ao que vai ser em setembro. E depois, em 2026, com a apresentação da modelo 3, o reembolso será bastante inferior àquilo que seria normal ou que estaria o sujeito passivo a contar. Pronto, e é para essas situações, para vos alertar também daquilo que impacta na vida das vossas empresas, das empresas dos vossos clientes e nos funcionários das empresas vossas e dos vossos clientes, que estamos aqui para explicar um bocadinho o que vai acontecer. Passando então àquilo que é prática. A SAGE já disponibilizou, aqui temos a legislação aplicável, antes de irmos à aplicação propriamente dita, portanto, houve a tal Lei 55, depois o despacho em que temos as ditas tabelas do IRS, aqui discriminadas, as várias tabelas para, neste caso, são para outubro, novembro e dezembro, e depois mais abaixo temos as tabelas para agosto e setembro. Isto para o continente, que numa primeira fase foram disponibilizadas as tabelas do continente. Mais tarde saíram as tabelas da região autónoma da Madeira. Salientar que para a região autónoma da Madeira apenas foram publicadas as tabelas de IRS para agosto e setembro. Faltam ainda as tabelas para os meses de outubro em diante. E ontem, não sei se verificaram ou não, mas ontem foram publicadas as mesmas tabelas para a região autónoma dos Açores.
tabelas a partir de outubro e também as tabelas para agosto e setembro. E toda esta informação, então, está aqui publicada nestes despachos e leis e circulares que a nossa autoridade tributária disponibilizou. Indo então àquilo que é o impacto e o modo de tratamento nas aplicações SAGE. O tratamento da atualização das taxas de IRS não sofre qualquer alteração àquilo que estávamos habituados nos anos anteriores. Vocês que são clientes SAGE estão totalmente à vontade na questão das atualizações via web ou os updates via web das taxas de IRS e, portanto, e como é que se faz essa atualização? Exatamente igual àquilo que fazemos nos anos anteriores. Entrando na área de sistema da aplicação, temos ali na parte da configuração o ícone dos updates via web. Clicando nos updates via web vão aparecer os updates das novas taxas. Da altura em que eu preparei esta formação, existia apenas o do continente, agora já vamos ter também o da Madeira, como já vou mostrar, e nos próximos dias teremos também o update para os Açores. Portanto, marcamos os updates que nós queremos descarregar, clicamos em seguinte, os updates são descarregados e depois teremos que os aplicar às nossas empresas de 2025. Fazendo então a simulação para verem em tempo real aquilo que acontece, estou na área de sistema da aplicação, vou à configuração, updates via web, os updates são carregados, se formos aqui acima vemos que já existem disponíveis então, como eu referi, os da Madeira e os do continente. Nos próximos dias teremos também o dos Açores. Marcamos os updates que nós queremos descarregar e clicamos em seguinte e o update é descarregado. A partir do momento em que eles são descarregados, temos que os aplicar às nossas empresas de salários de 2025. Aqui na caixa das atualizações selecionamos o update que nós queremos, por exemplo, do continente. São listadas as empresas que existem em 2025 com salários. Podemos marcar todas e fazer o atualizar. Aplicamos e os updates são executados em todas as empresas e todas as empresas passaram a ter neste momento as taxas de IRS do continente, quer para agosto e setembro, quer também para outubro, novembro e dezembro. No caso de terem empresas da região autónoma da Madeira, têm que voltar aqui e selecionar o update da Madeira, marcar as vossas empresas e atualizar também e aplicar e passam a ter as taxas da Madeira também. O dos Açores é exatamente igual, quando o update estiver disponível, terão que o descarregar e depois então fazer a respectiva aplicação às vossas empresas de 2025. Se eu agora então entrar aqui nos salários de 2025, numa empresa qualquer, em que eu apliquei o update, se formos aqui aos três traços, tabelas, entidades e taxas de retenção de IRS, reparem que para 2025 temos as que estavam em vigor em janeiro até julho, são estas. Depois, a partir de 1/8, temos novas taxas e depois, a partir de 1 de outubro, teremos outro grupo de taxas aplicáveis aos nossos salários. Então, e o update estava então efetuado e o processamento de agosto
pode ser feito a partir de agora e serão aplicadas então as novas taxas de IRS. Agora, qual o impacto que isto vai ter? Eu fiz aqui algumas simulações para vos mostrar o impacto que existe numa empresa. Eu simulei aqui uma empresa com alguns funcionários, entre situação de não casado, casado, um titular ou dois, um dependente ou dois, e os diferentes valores de remuneração entre os 1.000 e os 2.000 euros, que abrangerá uma grande parte dos vossos funcionários. E reparem que até julho nós tínhamos estes valores de desconto do IRS. Totalizando, por exemplo, neste caso que eu estou aqui a mostrar, tínhamos 1.715 euros no global de retenção de IRS que eram feitos aos nossos funcionários, que são 12 mais ou menos. O que é que vai acontecer agora em julho e em agosto e em setembro? Reparem a diferença abismal. Eu passo de um valor global de IRS de 1.715 euros para estes funcionários todos para apenas 29 euros de IRS retido nos meses de julho, de agosto e de setembro. Reparem que um funcionário, por exemplo, o 006, casado, um titular, um dependente que ganha 2.000 euros, descontava 142 euros de IRS, temos aqui os 142 euros, passa a descontar 0 de IRS. Um impacto maior aqui, por exemplo, um funcionário casado, 2 titulares, um dependente, que ganhe 2.000 euros brutos, descontava até julho 304 euros de IRS e não vai descontar nada em agosto e setembro. Portanto, vejam aqui o impacto que isto tem nos funcionários, porque 300 euros ou 300 e poucos euros ou 200 e poucos euros de diferença no valor líquido que cai na conta no final do mês tem com certeza bastante impacto na vida dos vários sujeitos passivos. Obviamente que é um valor bastante interessante, mas que não é um valor constante. Vai ser apenas em agosto e setembro e depois voltará àquilo que seria antes. E o que seria antes? Era isto, portanto, tínhamos 1.715 globalmente de IRS. Em agosto e setembro só vamos descontar um valor residual de 29 euros e a partir de outubro vamos ter um valor de IRS de desconto mais aproximado àquilo que tínhamos em julho e até julho, de janeiro a julho, com uma ligeira diferença para menos daquilo que tínhamos. Por exemplo, o tal funcionário casado, 2 titulares, um dependente com 2.000 euros, agora desconta, ou a partir de outubro, descontará 296 euros, quando em julho, ou até julho, descontava 304 euros. E é este então o impacto que vamos ter nos próximos processamentos. Agosto já será com as novas taxas, setembro também, e com esta brutal redução de IRS. A partir de outubro teremos uns valores mais aproximados ao que existiam nos anos ou nos meses anteriores, melhor dizendo. E sucintamente, então, era esta informação que eu vos queria passar. Ou seja, resumindo um pouco, há um novo grupo de tabelas de retenção de IRS que serão aplicadas em agosto e em setembro, onde
haverá um aumento significativo das remunerações líquidas de cada funcionário, comparado ao que tinham até então, até julho. Mas depois, em outubro, voltará ao sistema normal, ainda que ligeiramente inferior, ou seja, a retenção de IRS voltará a subir em outubro, não para os mesmos níveis de julho, mas ligeiramente inferiores ao que tínhamos até julho, mas bastante superiores àquilo que foi em agosto e em setembro. Alguma questão que me queiram colocar, estejam à vontade para irem colocando aí no nosso chat e eu tentarei responder ao máximo de questões que conseguir. E agradeço mais uma vez a vossa presença. Espero que tenham ficado elucidados com aquilo que vai acontecer e o impacto que isso poderá ter nos próximos tempos para os funcionários das vossas empresas e das empresas dos vossos clientes. E agradecer a vossa participação. Estou disponível para as vossas questões e qualquer questão podem colocar então no nosso chat e até uma próxima, no caso de não terem qualquer questão e quiserem sair da sessão, estejam à vontade. Voltaremos a encontrar-nos numa próxima oportunidade. E mais uma vez obrigado pela vossa participação e espero que tenham gostado, ou pelo menos que tenha sido bastante útil a informação que eu vos quis transmitir. Muito obrigado e muito boa tarde a todos.